E aí, pessoal, de volta? Já sentiram saudades? Vamos continuar, né, com a nossa explicação aí dos tópicos adicionais do modelo de crescimento de solo. Tá? Agora a gente vai falar da decomposição dos fatores do crescimento, né, nesta aula aí que é orientada aos alunos de macroeconomia que estudam crescimento econômico, mas a qualquer outra pessoa também interessada no assunto. Né? Eu sou Lucas Fabiano Lopes, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vamos continuar então. Neste tópico a gente vai tratar então da decomposição, dos fatores do crescimento, que são, né, que procura, como eu disse no vídeo anterior, procura responder a seguinte questão: olha, a gente está observando um crescimento aí do PIB per capita, certa dinâmica está aparecendo aí no PIB per capita de um país, né? O que explica essa variação? O quanto disso é explicado pela acumulação de capital, o quanto disso é explicado pela variação tecnológica, pela acumulação de outros insumos, né? Então, essa importante pergunta eu vou ensinar a vocês aqui numa introdução a como respondê-la nessa aula, correto? Vamos lá, então, de volta para a nossa apostilinha, tá? Essa técnica foi proposta por Solon num artigo de um ano após, tá? O seu artigo clássico, né, de modelo de crescimento. Serve para calcularmos o percentual da variação da renda per capita, que é explicado pelos fatores produtivos e pelo avanço tecnológico, e como que a gente chega a essa resposta, né, apresentamos agora. Novamente, essa técnica depende da função de produção que você está utilizando. A gente está apresentando aqui a função de produção mais utilizada ou utilizada originalmente no artigo do solo. Porém, né, os artigos mais atuais, né, mais recentes, incluem, no geral, uma variávelzinha a mais aí que é o estoque de capital humano. Tá? Tem um H na nossa função de produção. Isso altera um pouquinho os cálculos, mas e as dificuldades, né, empíricas, digamos assim, de mensuração das variáveis, mas a lógica da técnica ela é exatamente a mesma, tá certo? Então a gente volta aqui à nossa função de produção com a produtividade multiplicando todos os fatores, né? Ao qual a gente teve na aula anterior, só que nós assumimos que esse A era constante, né? A gente quis analisar os efeitos dos diferenciais de produtividade. Agora a gente está deixando a produtividade crescer, e esse crescimento vai ser dado pelo progresso técnico. Então a gente aplica o logaritmo natural nessa expressão, né? A gente tem uma forma log linear, né? Olha só, ln do yt, o ln do a, mais o que? Alfa ln do kt, mais 1 menos alfa ln do trabalho. Agora a gente deriva essa expressão no tempo, pessoal. Derivamos ela totalmente no tempo, ó. Qual é a derivada do ln de y no tempo? Ó? É a regra da derivada do ln, que é 1 sobre y, vezes, né, aqui, vezes o quê? O quanto que a variável variou no tempo, né, dy dt. Fazemos isso para todas as variáveis, olha. Para o capital, para o nível da produtividade, para o capital e para a mão de obra. E acontece que esses termos, pessoal, eles são exatamente a definição da variação percentual dessas variáveis. Ó. Todo este termo aqui é a variação percentual do y, todo este termo é a variação percentual do a, este termo aqui é a variação percentual do k, e este termo aqui é a variação percentual da mão de obra. Por quê? Você tem uma variação, né? Por exemplo, você tem o DLDT, que é uma variação na população pela população inicial, que é a definição de variação percentual, né? Então a gente faz algumas substituições. A gente vai chamar a variação percentual do nível da produtividade de G, que é a taxa de progresso técnico, e a variação percentual da população de N, né? A taxa de crescimento populacional. Então a gente resume a nossa expressão assim, olha, a expressão grande lá de cima vira: variação percentual do PIB é igual a alfa, variação percentual do K, mais 1 menos alfa, variação percentual do N, mais o G. Deixamos o G aqui no fim da expressão, que ele vai virar um resíduo. Agora a gente abre este termo aqui, vai ser N mais menos alfa N, desculpa. E vamos coletando os termos. Ó.
O N que fica sozinho aqui, vem para o lado de cá, para o lado esquerdo da expressão. O N que estava com alfa, a gente coleta ele dentro desse termo aqui. Então, nós vamos ter alfa que multiplica a variação percentual do capital menos a taxa de crescimento populacional, mais G. Já está quase chegando no fim do nosso modelinho. Então, o que a gente tem aqui? Ó? O que você tem, pessoal, quando você pega a variação do PIB em um período, tá? Pega 2 anos, tira a variação do PIB. Para esse mesmo período, você pega a população e tira a variação da população. A diferença da variação do PIB pela variação na população dá o crescimento do PIB por trabalhador. Por exemplo, se o PIB cresceu 5% e a população cresceu 5%, o PIB por trabalhador cresceu 0, não aumentou nada. Mas, se o PIB cresceu, digamos, 5% e a população no período cresceu 1%, então 5 menos 1, 4%, 4% é o crescimento do PIB por trabalhador. É o que o PIB aumentou além do crescimento populacional. Então a gente chama isso aqui de variação percentual da renda per capita. Por quê? Porque está subtraído o crescimento populacional aqui. E dentro do parênteses aqui a gente tem a variação percentual do capital per capita. Por quê? Novamente, porque a gente pega a variação do capital total, do estoque de capital, e subtrai o crescimento populacional dele. Então, nós temos a variação do estoque de capital por trabalhador, multiplicado por alfa, né? E aqui o G é a variação da PTF, né? Que é o nosso progresso técnico. A gente chama esse G, pessoal, ele tem um nome muito importante na literatura, a gente chama ele de resíduo de solo. Aí esse é o famoso resíduo de solo. O que esse resíduo indica? Olha, o G é tudo que vai sobrar da variação da renda per capita que não é explicado pelos insumos produtivos. Então, a variação da renda per capita, como você tem uma função de produção, com capital, trabalho, capital humano, esses insumos vão explicar um percentual da variação da renda per capita. Vai sobrar alguma coisinha, né? Vai sobrar alguma coisinha. Essa alguma coisinha a gente chama de resíduo. E Solow convencionou chamar essa sobra de progresso técnico, né? Seria tudo que afeta a produção que não é aumento quantitativo dos insumos, ou seja, se a produção aumenta pelos, digamos assim, a produção vai aumentar pelo aumento físico dos insumos, né? E além disso por outros motivos. Quais seriam esses outros motivos? Provavelmente o progresso técnico é muito importante. Então por isso, esse G, que é o resíduo de solo, ele é geralmente utilizado, tá, empiricamente, como uma das medidas mais aceitas aí para a gente mensurar o progresso técnico, que é uma variável muito difícil de ser mensurada na prática, né? Temos um exemplo aqui, ó, um exemplo numérico, depois a gente vai passar por uma análise dos dados da economia brasileira. Olha, vamos supor que a gente tem essa função de produção, né? Y igual a k na alfa L elevado a alfa. Tá? A gente tem a informação que o PIB dessa economia, olha, o produto dessa economia cresceu 150% nos últimos 40 anos. Ou seja, nos últimos 40 anos o PIB mais do que dobrou, né? Ele dobrou e ainda aumentou mais 50%. Né? A gente tem ainda que a população nesses períodos de 40 anos cresceu 50% e o estoque de capital se elevou em 150% também. Então, quais as contribuições do capital, né, e da tecnologia para o crescimento da renda per capita? Vamos ver. A variação percentual do PIB, 150. Variação percentual da população, 50. Variação percentual do PIB per capita, portanto, 150 menos 50. 100%. PIB per capita dobrou. Contribuição. A variação percentual do capital, 150%. Variação da população, 50%. Variação percentual do capital per capita, também de 100%. Só que o capital per capita, pessoal, ele contribui para a produção numa magnitude que é alfa vezes esse 100% aqui. Porque ele tem uma elasticidade, a elasticidade do capital não é de 1, ela é menor. Então, quando você tem um aumento de 1 unidade de capital,
o choque na produção é normalmente de 30%, de 40%, ou de 0,3, 0,4 unidades. Né? Por isso que a gente multiplica pelo meio, que é o alfa da nossa função de produção. Então, olha, como o capital per capita se elevou em 5%, a contribuição do capital per capita é dada por alfa, variação do capital per capita, ou seja, 50%. Olha, dos 100 pontos percentuais de aumento na renda per capita, então, 50%, ou 50 pontos percentuais, são explicados pela variação do capital. Então, metade desse crescimento é explicado pelo capital. A outra metade é o correspondente à tecnologia, né? Que é o resíduo. Por isso que ela tem esse nome de resíduo. Tá? A gente calcula a contribuição do capital primeiro, para depois o que sobrar é o que a gente chama de resíduo de solo ou a contribuição da tecnologia para a elevação do produto per capita. Então esses dados, pessoal, são fictícios, né? A gente trouxe eles aí só como um exemplo mesmo. Vou voltar aqui para o exemplo inicial. Olha. Vamos agora analisar os dados reais da economia brasileira. Deixa eu só ajustar o programa aqui para Capital Reviews. Os primeiros gráficos que eu quero mostrar para vocês estão no Reviews. Já estamos aí na tela. Vejam bem, olha. Eu peguei dados para o Brasil de 1950 até 2017. Né? Calculei a variação da renda per capita período a período. Como? Fiz a variação da renda de um ano para o outro, subtraí da variação do crescimento populacional. Então a gente tem essa curva azul aqui. A PTF do Brasil é quanto o nível da PTF brasileira, ou seja, o nosso A no exemplo lá tá variando periodicamente. E esse dado aqui ele é extraído diretamente da base de dados que é Penworld Tables, tá? A gente sempre trabalha com ela. Então, isso aqui é o nível, não é a taxa de crescimento, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês aqui, olha, por exemplo, de 50 até a década de 80, a gente teve um crescimento sustentado da produtividade da economia brasileira. É normal de acontecer que a gente estava transicionando, né, de uma economia agrária para uma economia urbana, né, industrial, comercial. Né? Nesse período, a taxa de crescimento da renda per capita se manteve aí robustamente em torno de 4% ao ano. Né? Vejam agora, olha, desde a década de 80, que exatamente no ano de 80, você tem uma quebra na produtividade. A sua tendência fica de crescimento positivo, a produtividade passa a ter uma tendência negativa de crescimento. Isso aconteceu, pessoal, variando os anos em vários países, né? Mas no Brasil esse movimento é muito forte. É muito forte. A gente tem aqui, olha, atingimos um pico da produtividade aqui em termos reais de 1,3, né? Esse indicador ele encontrou o valor de 1,3, né? Caiu aqui, ó, para 0,87, né? Uma queda aí de 25%, né? No período, mais ou menos. Né? E vejam bem, olha, à medida que a produtividade vai caindo, né? Você tem uma piora no desempenho da economia brasileira. Aqui a gente teve períodos de crescimento negativo, períodos de crescimento da renda per capita negativa, aqui também. Né? Então, olha, no início do plano real, você começa a ter um crescimento positivo de novo, né? Passada aquela confusão da década de 80, você começa a ter um crescimento positivo, mas uma taxa menor. Né? A média está aqui em torno agora de 2%, olha lá, menos que isso até. A gente teve uma recuperação da PTF da década de 90 até o início do plano real, uma mini recuperação, mas depois disso a gente está passando por uma situação muito séria, olha, inclusive aqui depois de 2010 até hoje, ó, uma queda séria da produtividade da economia. Né? Parte disso é devido à intensificação do comércio e dos serviços, né, como o motor do crescimento, né, dos setores mais importantes do crescimento, mas também existem outros fatores por trás disso.
Essa queda na PTF está muito associada, vejam bem, ao investimento no Brasil que tem sido muito fraco nos últimos anos. Muito fraco. Né? A gente viu na aula da produtividade que o nível da produtividade depende da realização de investimentos, né? Da melhoria, né? Do parque produtivo, da incorporação de novas tecnologias, do treinamento da mão de obra, né? De uma infraestrutura física importante, né? Tudo isso requer investimento. O investimento no Brasil tem caído, né, nos últimos anos. Isso está afetando a produtividade brasileira também. Além disso, pessoal, outro fator que está afetando bastante a produtividade são as constantes instabilidades da nossa economia, né? Desde 2010 aqui que a gente vive uma crise de instabilidade política muito séria no nosso país. Veja bem, aqui no próximo gráfico a gente tem, olha, a mesma produtividade, só que agora com a contribuição do capital per capita no crescimento, que é o alfa que multiplica a variação do capital per capita, né, que a gente calculou no início da aula. Veja bem, o capital contribuía bastante com o crescimento até a década até o ano que chegou um ápice aqui, né, nos anos 74. Reduziu-se desde o ano 74, né? Vejam bem, à medida que ele começa a reduzir antes da queda na produtividade. Depois disso, olha, as séries ficam muito similares no padrão. Ó. Crescem, caem, crescem, caem, crescem, caem. Muito similarmente, né? Ou seja, a gente tem um problema hoje de realização de investimentos na economia. Olha. O nível da contribuição do capital caiu bastante, tá? Mas ainda assim, a gente tem tido uma contribuição positiva do capital para o crescimento econômico. Veja bem, todos os anos a contribuição foi positiva. Desde a década desde o ano de 85 aqui, ele tem sido da ordem, né, de 0,5% ao ano, ou seja, 0,5% da variação, meio ponto percentual da variação da renda per capita tem sido explicada pela acumulação de capital per capita no Brasil nos últimos anos, né? Então isso é uma questão que a gente tem, né? O capital, apesar de estar sendo o investimento, apesar de estar sendo pouco, ele ainda assim é basicamente o que mantém a renda per capita em crescimento, né? O investimento. Veja bem, agora eu vou trazer dados mais agregados por períodos para a gente finalizar nossa aula. Tenho aqui uns dados agregados, vejam bem, tá? Tá na mão. Ó. Nós temos então PIB per capita do Brasil no ano de 1960, 1995 e 2017. PIB per capita, capital per capita e o nível da produtividade. Tá? Então, assim, eu estou capturando o Excel, pessoal, não vai aparecer os destaques que eu faço na tabela, mas basicamente essa tabela ela também é autoexplicativa, né? Então, a gente tem a coluna de anos, temos aqui a variação percentual 60/17, é o quanto que a variável na linha variou entre 60 e 17, entre 95 e 17. Então, o PIB per capita cresceu 125,9% entre 1960 e 2017, o capital per capita 143%, e a PTF, vejam bem, apenas 7,8%. Tá? Muito pouco. Vocês vejam que ela teve um crescimento muito forte, de 50 a 80, e depois uma queda drástica e quase, né, em termos reais, a produtividade no Brasil de 60 até hoje praticamente a mesma. Né? Cresceu aí 8%. Entre 95 e 17, a coisa fica mais preocupante. Ó. O PIB per capita cresceu 23%,
o capital per capita cresceu 30% e a produtividade reduziu em 20%. Né? Então, chave para o entendimento do nosso crescimento hoje: explicar por que a produtividade tem caído, quais são os principais determinantes dessa queda na produtividade da economia e do investimento. A coluna aqui, contribuição do capital per capita, mostra o seguinte: olha, entre 60 e 17, desses 125%, que 126% do crescimento da renda per capita, 57,2% foi devido à maior acumulação de capital per capita. Né? Você tem aí outros, vamos arredondar aqui para 126, 57, 43 com 26, né? 69. Outros 69 pontos percentuais são explicados por outros insumos, acumulação de outros insumos que a gente não incorporou, né? E pela tecnologia. Como a tecnologia variou 7,8%, a gente tem uma contribuição muito pequena, né, nesse grande período. Tá, se a gente pega entre 60 e 80, aí você vai ver que a contribuição do Progresso Tech foi muito maior. A questão é que a economia brasileira, em termos de elevação do perfil técnico, produtivo, né, tecnológico, está patinando. Né? Entre 95 e 17, o PIB per capita brasileiro, vejam na tabela, cresceu 23%. Desses 23%, 12,2 pontos percentuais são explicados, explicado pelo capital per capita. Então, praticamente aí metade do crescimento, né, do PIB per capita no período é explicado pelo capital per capita. Ou seja, a produtividade caiu 20,5%. Então, ela está contribuindo negativamente para o crescimento. Não fosse, então, a acumulação de outros insumos, o Brasil estaria percebendo, pessoal, uma queda no PIB per capita, porque a produtividade tem caído muito. O que está acontecendo com o Brasil, então? O Brasil basicamente tem sustentado seu crescimento nos últimos anos na acumulação de insumos, né? Na ampliação de parques, em investimento de novas plantas, né? Melhoria de estradas, construção de hospitais, escolas, etc. Construção de novos parques produtivos, melhoria do capital humano, né? Mas não tem visto um aumento da produtividade. Não fosse esses insumos crescendo, esse 23% de crescimento no PIB per capita teria sido ainda pior. Né? Então, realmente, a produtividade no país, ela é um desafio. Né? A gente precisa encontrar medidas de elevação, de retomada, né, da produtividade, do crescimento da produtividade do país para os anos seguintes. Beleza, gente? Então a gente termina agora a nossa aula de macro, a segunda parte da nossa aula de tópicos especiais. Espero aí que vocês tenham, né, acompanhado com tranquilidade a explicação e que essa discussão tenha fomentado em vocês questões, né, importantes para vocês pensarem aí ao longo do curso de vocês, seja de economia, de administração, de sociologia, qual seja o curso aí que você esteja, né, estudando ou qual seja a sua produção. Beleza? Fiquem bem, se protejam e até a próxima.